Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Glória a Deus, glória te damos, Senhor, porque pela fé nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todo mal tem que se afastar de nós, porque o Senhor reina sobre as nossas vidas, aleluia. Glória a Deus. Fazemos menção do teu nome, ó Cristo. Aleluia, Jesus. Posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é, Senhor. Digno é de receber todo louvor. Aleluia, louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Digno é de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, as nossas vidas diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. A alegria das nossas vidas é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, aleluia, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre todo o céu, aleluia. Nós estamos em tuas mãos, Senhor, aleluia. Glória a Deus por isso. Obrigada, Senhor, por tamanho cuidado. Obrigada porque o Senhor está conosco no nosso deitar, no nosso levantar. O Senhor está conosco em todos os momentos das nossas vidas, nos direcionando, Senhor, e nos mostrando o caminho. Muito obrigada, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas, aleluia. Manifesta, Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor. Nós queremos entregar a ti um culto verdadeiro, vivo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada melhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. A esperança viva, A esperança viva está neste lugar. tua presença. Eu provei e vi O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo dos nossos corações, Senhor. É o desejo do meu coração, Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor Jesus, Santo Espírito de Deus, aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar para passear aqui, para falar aos corações. Espírito Santo de vida, derrama vida, vida sobre este lugar, vida sobre cada vida que entrou aqui neste lugar, Senhor, porque o Senhor conhece os corações. Pai amado, nós vemos, Pai, os nossos irmãos por fora, mas o Senhor é Deus que vê por dentro e sonda e conhece. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor nos sonda e conhece. Antes que a palavra venha aos nossos lábios, o Senhor já sabe o que vamos dizer. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas ao teu inteiro cuidado nesta noite. Pai amado, diante deste culto real e verdadeiro que oferecemos a Ti, nós entregamos os nossos corações ao Teu controle, Espírito Santo de Deus. Que Tu possas tocar cada vida, que Tu possas manifestar a Tua glória, a Tua grandeza sobre cada vida aqui.
Senhor, se revela a cada um que está aqui neste lugar. Se revela, Senhor amado, para os teus filhinhos, para as tuas filhinhas, Senhor, em nome de Jesus. Que todo engano, que toda barreira, Senhor, que toda fortaleza na nossa mente que nós muitas vezes levantamos, Pai, que toda dureza nos nossos corações caiam por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E que o teu altar, Espírito Santo, seja erguido em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos controlando, nos dirigindo, para que possamos estar no centro do teu querer e da tua vontade, sempre, sempre, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Continua passeando em nosso meio, continua manifestando a tua presença neste lugar, Pai. Que os teus filhinhos não saiam deste lugar da mesma forma que entraram, mas que saiam deste lugar cheios do teu poder, Senhor, cheios da tua presença, para enfrentar este mundo tenebroso, Senhor Jesus, para enfrentarmos, Senhor amado, as armadilhas muitas vezes do nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo nas nossas vidas, Tu és bem-vindo dentro da nossa casa, Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, no nosso serviço, aonde nós trabalhamos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Que nesta hora você possa trazer as tuas ofertas e continue adorando ao Senhor também através daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos para que você administre, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eis nossas vidas, Senhor Jesus. Eis nossas vidas diante de Ti. Faz em nós, Pai, aquilo que lhe apraz, aquilo que o Senhor deseja. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvaremos, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. E o Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são todos estes os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Amém?
Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença, viemos aqui te cultuar, te adorar. Mas agora nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. E nós te pedimos nada mais do que isso. Que a Tua mensagem, Pai amado, que a Tua palavra seja transmitida. Que o Senhor nos dê a Tua palavra agora neste momento. Que o Senhor fale a cada coração. Que o Senhor nos dê ouvidos, Pai, para ouvir a Tua voz agora nesta noite. Que todos os ruídos, que todas as setas do inimigo, que todo embaraço, que toda distração caia por terra. E que o Teu Espírito possa ter liberdade para agir, para passear, para curar, para, Senhor Jesus, salvar a todos aqui nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meu irmão? Então a gente acabou de ler a história de Davi, né? Um homem tão famoso, talvez uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia, né? Desde pequeno, quando a gente, né, Josi, quando vai ensinar para as crianças, tem a famosa história de Davi e Golias. Todo mundo já ouviu falar sobre Davi e Golias, mas não só isso. Davi também foi um poderoso rei. Inclusive, Jesus, ele está na linhagem de Davi. Jesus veio e praticamente Davi aqui representa também um tipo de Cristo, né? Uma pessoa que veio para trazer a libertação, que veio para governar o povo dele. Só que aí eu te pergunto, daqui, deste episódio, que é um episódio lindo, maravilhoso, né? Que já dá para tirar muitas lições aqui nesta passagem. Primeiro que a gente vê que o homem vê segundo a aparência. Acabamos de falar isso. O homem vê a aparência. Então Samuel, quando foi designado para escolher um dos filhos de Jessé, quando ele olhou o melhor filho, com a melhor aparência, com a estatura, assim, exteriormente falando, era o cara. Mas Deus, ele fala o quê? Não é este. E ele alerta Samuel, fala, não se engane. Não olhe segundo a aparência, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o que está dentro de cada coração. Aí já tem uma lição, já tem uma pregação, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é, Davi recebeu uma promessa. Quantos nessa noite têm promessa de Deus? Só isso. Ninguém mais tem promessa de Deus. Todos nós temos promessa de Deus. Às vezes você está esperando que tenha uma promessa, que venha um profeta e falou, você a partir de hoje, ou daqui 2 anos, ou daqui 1 ano, ou daqui um tempo, você vai ser um milionário, você vai ser um profeta, você vai ser um pastor, eu vou te dar uma casa. Mas todos nós temos uma promessa. Todos nós. Qual é a promessa que todos nós temos, que é comum a todo mundo? Nós iremos para o céu, vamos ter vida eterna. Essa é a primeira promessa, então todo mundo tem promessa. Agora, a questão é, da promessa até chegar a se concretizar a promessa, existe um tempo, existe um processo, existe etapas. E aí, Davi, a gente vai estudar aqui, a gente vai ver o processo que Davi enfrentou, uma grande etapa. Eu enumerei aqui 13, isso pulando algumas coisas, porque se fosse enumerar tudo, essa pregação não daria para a gente fazer hoje, de uma forma só. Teria que ter 2 ou 3 ou 4 finais de semana para a gente contar todo o processo, mas eu resumi um pouquinho. Só que eu te pergunto, do dia da promessa até ele chegar ao trono, porque a promessa de Davi é, você vai reinar, você vai ser o rei de Israel. É isso ou não? Acabamos de ler isso. O Espírito do Senhor veio sobre Samuel, e Deus, ele falou para Samuel que ele iria trazer um novo rei, porque Saul tinha sido rejeitado. Amém? Só que eu te pergunto, quanto tempo vocês acham que durou desse dia que Davi foi ungido até ele chegar no trono? Alguém chuta um número? Quem dá mais? Quanto, Rodrigo? Quanto? 2 dias? 10 anos. Mais. 20 menos. 15 mais. Está quase. 17 mais. 18. Quem falou 18? Aê, ganhou 18 anos da promessa até chegar ao trono. Então vamos agora mergulhar nessa história e ver os processos que Davi enfrentou
desse dia que Samuel ungiu até ele chegar ao trono. Continuando aí em 1 Samuel, vamos lá em 1 Samuel 18, a partir do versículo 5. Diz assim: Davi cumpria com êxito, quem não achou tá no telão. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul o encarregava. Olha que coisa interessante, já começa por aí. Davi foi ungido. E Davi, a partir desse momento que ele foi ungido, depois desse episódio, ele começa a trabalhar para Saul. Ele era um tocador de harpa. Então ele começou a trabalhar porque Saul começou a ter perturbações. E enquanto Davi tocava, os espíritos malignos saíam da vida de Saul. Depois desse episódio, ele enfrenta Golias, ok? Aí agora a gente está depois dele ter enfrentado Golias. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul o encarregava. Então, porque ele era um cara bom, aí já é uma lição para nós. Aquilo que você foi designado, cumpra da melhor forma possível. Porque nunca, jamais, você estando fazendo do jeito certo, da forma certa, com qualidade, com excelência, sempre você vai ser abençoado. Você nunca vai parar por ali. Olha o que aconteceu com Davi. Então, porque ele fazia isso, Saul lhe deu uma posição de comando no exército. O que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Olha que coisa interessante. Quando você tem uma pessoa certa, uma pessoa que faz as coisas certas, que está na vontade de Deus, isso não agrada só. A gente pode até trazer isso para o ramo empresarial, para o ramo das empresas. Você como funcionário, você não vai agradar só ao seu patrão, mas as pessoas em volta vão ficar felizes também, porque você está cumprindo. Então você vê, agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Continuando, quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezena de milhares. Que coisa linda, né? Que canção. Agora você imagina você sendo o rei e ouvindo que uma pessoa que você colocou como encarregado está tendo mais fama do que você. Aí o negócio parece que não começou a ficar bom. Saul fica como? Indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Estão atribuindo a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Mal ele sabia que Deus já tinha declarado ele como rei. Mas Saul até aqui não sabia ainda. Aí ele falou, só está faltando isso. Se estão dando todo esse crédito para ele, porque ele está dirigindo aqui o exército e está tendo vitórias, imagina, meu Deus, daqui a pouco vão tirar o trono de mim. Então, Saul, ele tem inveja de Davi. Olha o primeiro processo que Davi está enfrentando. O primeiro processo. Olha, ele foi ungido. Deus falou, né? Quem dera que fosse 2 dias, né, Rodrigo? 2 dias, pensou? Que lindo. Deus falou, daqui 2 dias ele se tornou no rei. Não, mas vocês vão ver quanta coisa que Davi vai enfrentar. Então a primeira coisa que Davi enfrenta, ele é a inveja do rei Saul. É a primeira prova, é o primeiro processo que ele tem, mas ele passa por esse processo. Continua. 1 Samuel 18, vamos lá agora para o versículo 19. O que acontece? Davi continua sendo bem-sucedido, sendo fiel, leal ao rei. E Saul, ele fala, peraí, você está sendo um homem muito bom, vou entregar a minha filha mais velha em casamento para você. Só que Davi fala, não, jamais eu vou aceitar uma coisa dessa. A minha família é uma família pequena, né?
Minha família, é que a gente, sei lá, estou acostumado com São Paulo, então é como se a gente, né? Para quem está acostumado aqui, que a gente é tudo ZL, né? É como a gente fala, não, a gente é ZL, a gente é Itaquera. Você acha que a gente vai casar com uma filha do dono da empresa, a filha do presidente, a filha do prefeito? Não. Quem sou eu? Eu não sou digno. Então, o que acontece? Ele rejeita a primeira e Saul dá a filha mais velha. Só que vamos ver a história. Assim, quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha Merabe em casamento a Davi, ele deu a Adriel, um homem de Meolá. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi. E Saul ficou contente quando soube disso. Aí, olha o que passa na cabeça de Saul. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Olha que homem bom, duas caras, né, que a gente está acostumado a falar. Ele pensa o quê? Opa, achei uma oportunidade de acabar com a vida de Davi. Só que ele chega para você: ô Rodrigão, ô Valtão, ô meu amigo, ô meu chegado, você vai ter uma oportunidade de se tornar meu genro. Eu quero você perto de mim. Só que ele estava querendo matar Davi. E aí, o que acontece? Então Saul instruiu os seus servos a dizerem a Davi, em particular: o rei gosta muito de você e nós também. Por que não aceita a oferta do rei de se tornar genro dele? Por que você não aceita? E aí Davi aceita. Então, o segundo processo que Davi está enfrentando é: ele foi oferecido uma isca para tentar acabar com a vida dele. Olha que coisa, só está dando tudo certo para Davi, né? Primeiro, ele enfrenta a inveja. Depois dessa inveja, Saul começa a perseguir ele. E a primeira coisa que Saul faz, e tem um plano mirabolante, é: eu vou oferecer a minha filha. E aí ele vai ter que ir para a guerra, ele vai ter que fazer alguma coisa para ter a minha filha. E aí é uma forma de eu acabar com a vida dele e sair ileso, ninguém me culpar que eu matei Davi. Tá bom. Acabou por aí? Não, vamos continuar. Olha o terceiro processo que Davi vai enfrentar. 18, 26. Hoje a gente vai ler praticamente 1 Samuel e um pouquinho de 2 Samuel. Diz assim: quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado antes do prazo estipulado. Ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. O que aconteceu? Quando Saul tem esse plano, ele fala: para você casar com a minha filha, eu quero que você traga 100 prepúcios dos filisteus. Você vai enfrentar a batalha, e você tem que enfrentar esses filisteus, e vão trazer 100 prepúcios. Prepúcio, como que eu posso dizer? De uma forma... Como que você diria, Samuel? Você que é mais polido. É como se fosse, fez aí a operação de fimose, então, o que sobrou da operação, eu quero que você traga. É isso, tá bom? Só que Davi, o que ele faz? Olha isso, olha como Davi, ele está sendo perseguido, ele tinha uma promessa e ele está sendo perseguido. Aí ele recebe essa notícia que para casar com Mical, ele precisava trazer. O que ele faz? Antes do prazo estipulado, e tem um prazo, antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram quantos? 200. Saul pede 100. Ele fala: é 100 que você quer? Vou entregar logo 200. 200. Então Davi sempre ia a mais, além daquilo que era exigido. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhes os prepúcios. Então Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele por quanto tempo? Pelo resto de sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Mesmo Saul perseguindo, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Saul está perseguindo e Davi está continuando a ser o mesmo homem que ele foi, cumprir, obedecer tudo que Saul está pedindo para ele. E ele não está só cumprindo, ele está indo além daquilo que é
exigido a ele. E aí o que acontece? Quanto mais Saul ataca, mais bem sucedido Davi é. Olha que coisa. Por isso que eu falo, meu irmão, aí a gente pode entrar naquela musiquinha, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não. Se Deus ele te chamou para alguma coisa, se Ele fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas isso não significa que as coisas vão dar tudo certo, que você não vai enfrentar processo e que vai ser assim, ó, num piscar de olho. Não. Você vai passar por um processo. Porque tem aquela historinha também, né, que a gente usa com os nossos filhos. E até alguns governos usam isso, né, e está sendo usado hoje na campanha de um lado aí da política. Que não adianta você querer dar tudo de mão beijada. Você dá de mão beijada para o seu filho, ele não dá valor. Mas quando tem um preço, quando ele entende que para conseguir aquilo ali, ele teve que suar, teve que batalhar, quando ele pega esse presente, ou isso que foi prometido, ele dá mais valor, porque teve um preço. Então, e se usa muito isso, né? Não dê o peixe, ensine a pessoa a pescar. Não é isso que a gente ouve? Então, Davi está entendendo que para ele se tornar rei, ele precisa passar por muitos processos, porque durante esses processos, ele vai, quando chegar o dia de assumir o trono, ele já vai estar totalmente preparado. Porque se você pular etapas ou pular processos, talvez quando você chegar lá, não vai dar certo. Não vai dar certo. Continuando, meus irmãos. Agora, a gente vai chegar nas partes boas, que é realmente Saul tentar matar Davi. Vamos para o 19, a partir do versículo 9. Diz assim: Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Olha os processos, olha o que ele enfrenta. Saul tentou com as próprias mãos agora não tem mais aquela isquinha, vou usar minha filha, não. Agora eu mesmo vou te matar, porque eu não estou tolerando mais. E Saul lança e vai na direção dele, e Davi desvia e encrava na parede. Tá, uma vez. Agora tem mais uma. Olha o que diz o versículo 11. Depois disso, olha o que acontece. Continuando, nós paramos no versículo 10, agora é o versículo 11. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela, e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou na cama, cobriu com o cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Traga-no aqui com cama e tudo, para que eu o mate. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Olha isso. Mais uma vez, tem um plano de matar Davi. Pela manhã, quando ele saísse para trabalhar, ele seria morto. A sua esposa que o amava, e aí ela está entre a cruz e a espada, né? Ou ela fica com o pai ou ela fica com o marido. Mas graças a Deus ela amava muito o marido. Então ela foi leal ao seu marido e traiu o seu pai, porque ela sabia desse plano. E aí ela faz uma pegadinha do malandro, né? Aquela pegadinha de você fingir que tem alguém dormindo, põe um cobertor ali, põe alguma coisa, um travesseiro e finge que Davi está ali. Ela consegue enganar os oficiais, porque ela falou: ele está dormindo aí, ele está doente, não tem como. Os oficiais voltam para Saul e falam: ele não vai vir, tal. Ele falou: peraí, traz com cama e tudo. Pega ele na cama e traz, que eu vou matar. E aí quando eles vão pegar ali a cama, eles olham e falam: opa,
tem algo estranho aqui, foi pegadinha. Aí entrou o Sérgio Malandro, e aí é Glu-Glu, não, brincadeira, não entrou nada disso, mas foi uma pegadinha. E aí Saul ficou doido da vida, mas mais uma vez, a vida de Davi foi poupada. Meu irmão, muitas coisas vão acontecer. Você tem uma promessa, muitas coisas vão acontecer. Vão ter inveja de você, vão querer muitas vezes acabar com a sua vida, com a sua reputação, com tudo aquilo que você tem mais de precioso. Mas a lição que nós estamos tendo até agora é: continue no caminho, continue sendo fiel, continue honrando a Deus, continue acreditando no Senhor que fez a promessa. Aleluias ou não? Agora olha que coisa interessante, 1 Samuel 21. Olha o que muitas vezes é necessário você fazer para continuar no caminho, confiando na promessa. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aques, rei de Gate. Os oficiais de Gate, porém, disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito o quê? Medo de Aques, rei de Gate, porque ele poderia fazer alguma coisa com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aques disse a seus homens: precisavam me trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que vocês trouxeram alguém assim no meu palácio? Por que vocês estão fazendo isso? Então, muitas vezes, olha o que acontece. Davi temeu, porque mais uma vez a sua história, porque ele estava sendo bem sucedido, porque essa história se espalhou e não tínhamos redes sociais, mas mesmo assim, para você ver, Davi era um homem tão extraordinário que a história dele se espalha, mesmo não tendo rede social, WhatsApp, mesmo não tendo nada, mesmo as coisas sendo difíceis, não tinha automóvel, não tinha nada para você ir, demorava dias para você chegar de uma cidade para outra. Mesmo assim, a história se espalha. A história de que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que Deus escolheu, é um homem onde ele colocava a mão, as coisas prosperavam. Era um homem realmente que Deus estava com ele. E aí chegou aquele cântico: Saul mata milhares, mas Davi mata dezenas de milhares. Então, Davi, ouvindo isso, que os soldados estavam tendo esse relato a respeito da vida dele, falou: peraí, se isso chegar no rei, se Saul ficou com inveja de mim, você imagina o que vai ser esse outro rei, que não me conhece, vai ter inveja de mim, vai querer me matar. O que ele faz? Se faz de doido. E muitas vezes, meu irmão, você vai ter que se fazer de louco. Você vai ter que se fazer de doido. Muitas vezes, para você continuar no caminho, você tem que realmente parecer que você é doido. Porque, às vezes, nós não somos taxados de doido, porque acreditamos em tudo que acreditamos. Agora imagina se você tem uma promessa, se você está firme, você tem convicção que foi o próprio Deus que fez essa promessa. Eles vão taxar você de doido. Peraí, como que você está acreditando? Já faz quanto tempo que Deus falou isso com você, até agora não aconteceu, e você continua acreditando nisso? Sim, eu continuo. Você é doido? Sim, eu sou doido. Eu sou doido. Você não precisa agir que nem o Davi aqui, ficar babando, salivando, não. Mas você muitas vezes vai ser taxado de doido. Mas não saia, não perca o foco. Continua, permaneça, porque a promessa vai chegar. E eu só estou no 5º ponto. Eu falei para vocês, são 13 pontos. É só a 5ª etapa. Olha quanta coisa que ainda vai acontecer, que já aconteceu, mas quantas coisas que ainda vão acontecer. Mas não perca o foco, não perca por nada o foco. Vamos para o 6º. Agora, Davi vai se chegar a um lugar fantástico. Olha que lugar maravilhoso que Davi vai. E aí é uma lição tremenda. Samuel 22 diz assim: Davi fugiu de Gate, né? Estávamos em Gate, fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, olha que coisa louca, outros começaram a chegar,
pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Davi foge e ele vai para onde? Para uma caverna, a caverna de Adulão. E dentro dessa caverna, o que acontece? Os seus familiares vão até ele para trazer um conforto, para trazer alguma coisa. Só que quando os familiares chegam, também vem o quê? Algumas pessoas descontentes, aflitas, endividadas, pessoas que precisavam realmente de uma solução, de uma salvação. É por isso que Davi é considerado também uma espécie de Cristo, porque ele lá na caverna, ele consegue se tornar o líder de quantas pessoas? 400 pessoas. 400 pessoas. Dentro de uma caverna, Davi consegue construir uma comunidade. Olha que coisa impressionante. O que a gente aprende com isso? É que durante o processo, às vezes, você já vai começar a já cumprir aquilo que você vai exercer no final do processo. Ficou claro? Durante o processo, às vezes Deus vai fazer com que você já comece a experimentar um pouco daquilo que você vai viver no final do processo. Porque Davi não ia ser o líder da nação. Então, o primeiro teste, já que você vai ser o líder, Deus envia para ele 400 pessoas e fala: comece já a liderar esse povo. Comece já a cumprir aquilo que eu quero que você cumpra com excelência, com qualidade, com plenitude. Comece já a experimentar um pouquinho daquilo que você vai viver na plenitude. Porque você não vai liderar só 400, mas por enquanto é só um teste, lidere 400 pessoas. Então Davi está ali na caverna. E Davi, ele não foge do foco. Olha o que diz aí no capítulo 23, a partir do versículo 1. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá. Imagina como seria em Keila para lutar contra o exército dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, e o que aconteceu lá? Massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Davi não está sendo perseguido por Saul. Saul era o rei de onde? De Israel. Saul era o rei, mas Davi, mesmo fugindo, sendo uma pessoa, né, que a gente tem identificação hoje, sendo uma pessoa patriota, ele ouve falar que estão atacando uma cidadezinha lá, do país dele, da terra dele. E aí ele fala: opa, peraí, estão atacando, estão fazendo isso e ninguém está defendendo? Eu vou lá, eu vou defender, eu não aceito isso, porque estão atacando o meu país, estão vindo contra, é um por todos e todos por um. Atacou Keila, atacou, é a mesma coisa de atacar a minha cidade, está atacando o meu lugar. Eu não aceito isso não. Então ele reúne os seus homens, ele já está liderando 400 homens, ele reúne esses homens e vai lá, e o que ele faz? Os homens com medo, né? Primeiro Deus fala: vai. Aí ele fala com os homens dele, os homens: não, que é isso? A gente é pequeno demais, os filisteus vão acabar com a gente. Mas ele consulta o Senhor mais uma vez, e Deus fala: não, pode ir. Vai que eu estou com você. E o que acontece? Eles massacram os filisteus, toma todos os seus rebanhos e liberta o povo daquela cidade. Então, no processo, Davi não perde o foco. O foco dele, o que é? Qual é a promessa dele? Você vai ser o rei, você vai liderar, você vai governar, você vai libertar esse povo, você vai guerrear por esse povo, você eu escolhi. Então ele fala: como o Senhor me escolheu, por mais que eu não sou rei, por mais que eu não tenha a responsabilidade, entre aspas, eu não sou mais do exército de Saul, Saul quer me matar, mas mesmo assim, se eu ouço falar que estão fazendo algo errado, como eu tenho esse chamado, eu vou até lá e vou atacar esse povo. E esse povo vai saber que existe um Deus em Israel. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Davi não foge do foco. 8º, e agora é uma prova realmente que a gente traz para os nossos dias. Olha o que diz aí no capítulo 24. Primeiro é o título, né? Davi faz o quê? Poupa a vida de Saul.
Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. Está claro isso, né? Esse é um dos textos curiosos da Bíblia. Eu lembro que eu li isso aqui quando era jovem, que é uma das curiosidades da Bíblia. Então Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades, para evacuar o ventre, como tem algumas traduções, ou para fazer o número 2, como a gente conhece, ok? Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos aonde? No fundo dessa caverna. Então Saul está lá, no seu momentinho, fazendo a sua força. E o que acontece? Quem está lá dentro da caverna? Davi. Aí, olha só que coisa doida. O que os homens de Davi falam? Chegou a sua oportunidade. Porque o que está te impedindo de chegar lá no trono? Não é Saul? Deus já não falou que rejeitou Saul? Chegou a sua vez, meu irmão. É a sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, olha o que eles falam. Eles falam pelo nome do Senhor. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Olha que lição que a gente tem para os dias de hoje. Olha, você está sendo perseguido. Aí praticamente, se a gente olhar, fala assim, que nem esses homens falaram, foi Deus que trouxe. Porque olha tanto lugar que tem para Saul ir fazer as suas necessidades. Ele tem que entrar justamente na caverna que você está escondido. E ele entra sozinho. Porque ele saiu com quantos homens que a gente leu aqui? 3.000 homens. E ele entra na caverna sozinho. Então Davi, chegou a hora que ele falou assim, os próprios amigos, os servos dele, fala, Deus está falando, o próprio Senhor está falando, estou entregando nas suas mãos Saul, o seu inimigo. Chegou a hora. Mas Davi pega e corta só um pedacinho do manto dele. Mas o que acontece? A consciência dele pesa. Por quê, meu irmão? Por que você acha? Para pensar. Se fosse você no lugar de Davi. Hein? Se fosse você, o que você faria? O inimigo entrou lá, tá fácil. Ele nem vai sentir, ele nem vai ver. É a sua vez, chegou. Aí você recebe o quê? Comentários, informações, incentivos do pessoal da sua confiança que realmente é o certo a se fazer. O que você faria? Né, Valtão? Imagina a situação lá, a gente lá. Ô, Valtão, chegou a hora, filho, vai lá. É a sua vez, Deus está com você. Chegou a vez, vai lá mesmo e mata mesmo esse homem aí. Lembrando que aqui os inimigos eram pessoas, não tem mais isso, tá, gente? Fica bem claro, senão daqui a pouco sai o corte aí, pastor está incentivando a matar as pessoas. Não é isso não. Estamos falando de Davi. Nossos inimigos hoje são espirituais. Só que aí a gente aprende uma coisa. Saul foi rejeitado por quem? Quem que rejeitou Saul? Essa luta é de quem? Você é Davi, essa luta é sua ou essa luta é de Deus? Aí você vai pôr as suas mãos e vai agir no lugar de Deus? Quem foi que te ungiu? Quem falou que foi rejeitado? Deus fala que rejeitou um e unge e escolhe outro. Mas ele não fala para você, vai lá agora e assuma o trono, né? Daqui 2 dias, né? Pensou? Vai lá, daqui 2 dias, vai lá e chega lá e fala, fui ungido por Deus, chegou a minha vez. Não. E por mais que a oportunidade venha, e a gente vai ver, tem mais outra história. Davi poupa a vida de Saul 2 vezes.
por mais que às vezes parece que é daquele jeito, nunca haja no processo, durante o processo, da promessa até a promessa se cumprir, nunca haja no seu braço. Nunca tente dar o seu jeito. Nunca tente fazer da sua maneira, porque não vai dar certo. Não vai prestar. Não haja. No processo, durante o processo, espere o tempo de Deus. Porque quem te prometeu foi Deus. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir da forma dEle, do jeito dEle, no tempo dEle, no momento dEle. Amém? Aí vamos para a segunda parte. Lá no 26. Diz aí de novo o quê? Davi poupa Saul novamente. Diz assim. Não, vamos voltar aqui, peraí. Tem uma coisa interessante no 24. Olha o que diz lá no versículo 16. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu. Porque Davi, depois daquele episódio lá da caverna, Davi, ele corta aquilo lá para mostrar para Saul que ele poupou a vida dele. Então, quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor, até ele reconheceu, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem, pela bondade que mostrou por mim hoje. Amém? Você, Davi, me pagou o mal com o bem. E muitas vezes durante o processo, não esqueça disso, não devemos agir mal com mal, pagar o mal com o mal. É por isso que muitas vezes a gente fala e tem insistido em falar, nem tudo que a gente vê por aí, que se diz que é cristão, ou partidos, ou isso, ou tudo aquilo lá que se diz como cristão, às vezes não é, porque o princípio que está aqui é o mesmo princípio que Jesus fez até hoje e manda a gente fazer hoje. Jesus não fala que a gente tem que agir na mesma moeda, Jesus não fala que a gente tem que dar o troco, Jesus não fala que bandido bom é bandido morto. Não, esse daí não é o meu Jesus. Por mais que seja doido, por mais que a gente, não aceite que é difícil sim. Mas isso é porque a nossa razão está falando, mas a razão do Senhor é: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Durante o processo, por mais que está sendo difícil, por mais que você está sendo caluniado, está sendo perseguido, meu irmão, se você continuar fazendo o que é certo, e muitas vezes é como tem um texto que diz, eu não lembro agora qual é a passagem, mas fala, quando você age dessa forma, é como se você colocasse brasas vivas na cabeça do seu inimigo. Quando você age, o seu inimigo está esperando o quê? Que você haja da pior forma possível, que você retribua da pior forma possível, que você reaja. Mas quando você reage fazendo o bem, é como se você colocasse brasa viva na cabeça da pessoa. Nada mais é do que deixar a pessoa constrangida. Porque colocar brasa viva é o quê? Você vai ficar como? Quem é branco, principalmente, quem é branquelão, coloca uma brasa viva na cabeça, vai ficar vermelho. E não é isso que a gente fala, ficou até vermelho, constrangido. Ficar vermelho constrangido vem da Bíblia, que é de colocar brasa viva na cabeça do seu inimigo. Quando ele está esperando que você vai agir da pior forma e você age da melhor forma possível. Você paga o mal com o bem, você constrange. A pessoa fica constrangida. E não aconteceu com Saul? Saul ficou constrangido, falou, meu Deus, como pode? O próprio Senhor me entregou para você acabar com a minha vida. Mas você é um homem muito bom, porque você poupou a minha vida. Amém? Agora sim, o 26. Vamos ver a segunda vez que ele poupa a vida dele. Diz assim, versículo 2. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel, de novo, saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gesimon, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner,
lembra bem desse nome, Abner, a gente vai falar dele mais tarde. Filho de Ner, comandante do seu exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi ao hitita Aimeleque e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abissai. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul à noite e encontraram dormindo, com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Olha que exército, né? Todo mundo dormindo, deixando o próprio rei dormindo e eles dormindo junto. Abissai disse a Davi, olha aí, mais uma vez o conselho: certamente desta vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe da lança. Não precisarei de outro, vai ser só um, basta só um. O que Davi disse? Não o mate. Ninguém será considerado inocente se atacar quem? O ungido do Senhor. E nessa época existia assim ungido. Hoje não adianta, hoje tem muita gente falando, não toque no ungido do Senhor. Não, mas a gente está falando aqui dessa época. Nova aliança não tem mais ungidos do Senhor, porque todos nós fomos ungidos pelo Senhor. Amém ou não? Amém. Então ninguém vai sair daqui inocente se a gente atacar aquele que foi ungido pelo Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou na batalha. Aqui Davi está falando o que eu acabei de falar. Davi aqui já está reconhecendo, peraí, a batalha é do Senhor. Algum dia Saul vai morrer, eu sei que vai ter que morrer, porque eu recebi a promessa, eu vou ser o rei. Só que não vai ser eu que vou pôr a minha mão, que vou sujar a minha mão com sangue, porque um dia ele vai morrer ou de velhice ou na batalha, porque o Senhor um dia vai acabar com a vida dele, porque o Senhor já o rejeitou e já me escolheu. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu, mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abissai saíram sem que ninguém os visse nem acordasse, pois o Senhor o tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado, até estar a uma distância segura. Então, olha que coisa engraçada. Então ele grita para os soldados e para Abner, filho de Ner: acorde, Abner. Abner perguntou de volta: quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu seu senhor o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei ungido do Senhor. Olhem em volta, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, meu senhor o rei. Olha isso. Aqui já vamos dar uma parada aqui, uma pausa. Saul está tentando matar, ele poupa tal. E aí, quando Saul se refere a ele: é você, meu filho Davi? O que ele diz? Sim, meu senhor, o rei. Será que nós teríamos essa frieza, essa sombriedade, existe a palavra? A gente teria, sabe, essa calma, essa tranquilidade de responder ao rei que está tentando nos matar. Sim, meu senhor, o rei. É os processos, meus irmãos. O processo não é fácil, mas temos que se manter firme. Aí ele diz: por que meu senhor persegue seu servo? O que eu fiz? Qual é o meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas se isto tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram de meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor, e disseram: vá servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Por que o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Por que me persegue como uma perdiz nos montes? Então Saul disse: pequei,
Volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está a sua lança, ó rei, respondeu Davi. Mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, e eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor entregou em minhas mãos, pois é ungido do Senhor. Isso é uma coisa fundamental. Olha que declaração, olha como Davi tinha uma intimidade com Deus. O que ele fala? O Senhor recompensa quem age com justiça. E o que mais? Justiça e lealdade. Durante o processo, não perca o foco. Continue agindo com justiça e com lealdade. Por mais que está sendo difícil, por mais que as coisas não parecem que vai chegar, por mais que o tempo está passando. Como eu falei, são 18 anos. São 18 anos. 18 anos não são 18 dias. 18 anos é ano pra caramba. E ele continua. Agora que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho, você realizará muitos feitos heróicos, e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora, e Saul voltou para casa. Bom, tá tudo bem agora, né? Agora começou vitória e mais vitória. Depois de uma declaração dessa de Saul para Davi, agora está tudo certo, ele vai voltar para o lar e vai dar tudo certo. Vamos lá. Depois disso, a gente chega lá no capítulo 27. E aí Davi, o que acontece? Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. Por mais que ele ouviu tudo isso, mas ele sabia como que Saul estava. Uma hora falava que ia poupar a vida dele, depois tentava matar e falava: peraí, um dia eu sei que ele vai querer acabar com a minha vida, eu não estou confiando muito nessa história. O melhor que tem a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Acabamos de falar, né? Davi atacou quem? Os filisteus. E defendeu ali aquela cidade. Aí ele vai fugir para onde? Para a terra dos filisteus. Ele vai fugir para o campo do inimigo. Muitas vezes, durante o processo, é necessário que a gente corra, que a gente fuja, e muitas vezes Deus pode te colocar até em lugares que você pensava que nunca iria entrar. Lugares improváveis, que às vezes a gente considera como terra inimigo. Mas para o nosso Deus, se você é ungido do Senhor, se você tem a promessa do Senhor, não tem terra, não tem lugar, aonde você pisa, aonde você põe a planta dos seus pés, aquele lugar é abençoado. Amém? Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Assim Davi levou os 600 homens, olha, ele tinha 400, agora já aumentou mais 200, 600 homens, e foi até Aques, filho de Maoque. Lembra de Aques? Ele fugiu de Aques, agora ele volta. Olha como a história de Davi é doida. Ele foge de Aques com medo que lá em Aques iriam matar ele, porque começou a notícia de que ele era bem sucedido. Agora ele vai até onde? Volta para Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aques em Gate. Davi levou suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Então a estratégia deu certo. Porque Saul falou: opa, ele está agora no território inimigo, eu não vou entrar no território inimigo só para pegar um homem. Vou deixar quieto. Então ele entra lá no território inimigo. Certo dia, Davi disse a Aques: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aques lhe deu a cidade de Ziglac, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. 1 ano e 4 meses na terra do inimigo. E lá estava tudo bem. Saul parou de perseguir ele. Ok? Ok ou não? Tudo certo? Agora vamos ver lá o que diz o versículo 12. Aques acreditava em Davi e pensava: a esta altura, o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Bom,
eu fiz tudo o que Davi queria, dei uma terra para ele, está tudo certo. O povo de lá, de Israel, se já odiava, sabendo que ele está morando agora na terra do inimigo, agora que eles não vão querer saber mais, e agora eu tenho uma pessoa muito bem. Esse homem é um homem de Deus, onde põe a mão dele prospera, então ele vai ser um grande guerreiro aqui e vai ajudar a gente a conquistar as terras. Está tudo certo, amém? Tá bom? Você acha que tá bom para Davi? Tá certo, ele está vivendo. Mesmo que seja na terra do inimigo, mas está dando tudo certo para ele. Só que olha que coisa doida, olha que coisa maluca que acontece. 2 capítulos depois, olha o que acontece. O que diz o título aí? Primeiro o rei fala, opa, agora chegou o homem que está aí, vai ficar do meu lado, tal. Os israelitas não vão mais querer saber. Só que o que acontece? Quando Davi está ali, 1 ano e 4 meses, agora estou tranquilo. Não está mais tranquilo, porque os próprios filisteus começam agora a rejeitar ele. E que vida boa de Davi, hein? Como é fácil chegar no trono, como é fácil alcançar a promessa, né? Não é fácil. Olha aí, vamos ver aí o que diz a partir do versículo 3. Então os comandantes filisteus perguntaram, o que estes hebreus fazem aqui? Aques respondeu, este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz tempo que está comigo, e desde o dia que chegou até hoje, não encontrei nele o quê? Olha aí, Davi está no processo. E mesmo estando lá na terra do inimigo, até hoje não foi encontrado nenhuma falta. Ele continua sendo um homem íntegro. Mas os comandantes filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele. Exigiram. Não pode ir à guerra conosco. E se ele voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário? Existe maneira melhor de ele se reconciliar com seu Senhor do que entregando-lhe nossa cabeça? Não é este o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres... Olha aí a história de Davi. Aquela famosa história. As mulheres que cantavam em suas danças. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Então Aques chamou Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel ao meu ver. Deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade, volte para casa em paz. Aí Davi pergunta, o que eu fiz para merecer esse tratamento? Eu estou sendo um homem tão bom, você mesmo acabou de dizer que eu fui leal, que você não encontrou nenhuma falta. O que o Senhor viu de errado em mim, desde que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu senhor, o rei? Aques, porém, insistiu, para mim você é tão leal, olha isso, para mim você é tão leal quanto um anjo de Deus. E a gente está falando do inimigo. Era um povo que não temia a Deus, mas porque Davi era um homem íntegro, eles viram a lealdade e falou, para mim você é como se fosse um anjo de Deus. Quando você está no processo e você está cumprindo, por mais que o inimigo está lá e você está na terra do inimigo, o próprio inimigo vai reconhecer quem é Deus na sua vida. Eles vão reconhecer. Mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com seus homens assim que o dia clarear. Então Davi e seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. Meu irmão, até então estava dando tudo certo. Continua de novo perseguição. Ele é rejeitado, ele tem que continuar fugindo. 1 ano e 4 meses ele está tranquilo, achou uma terra, está tranquilo. Mas agora é necessário que ele volte de novo a fugir. Sem lugar definido, seja aí um andarilho, andando e esperando a promessa chegar até ele. Mas aí a gente está chegando na parte boa. Qual é a parte boa? O que ele mais esperava? Vamos para 2 Samuel. O que ele está esperando para assumir o trono? Quem tem que morrer? Saul, né? Aonde que nós chegamos agora? Saul está o quê? Beleza? Começou agora? O que estava impedindo ele de chegar até o trono? Saul. Saul está morto. Então, imediatamente, o que acontece? Davi é coroado rei. É isso? Sim ou não? Tinha que ser, né?
A história tem que acabar com um final feliz. Só que o que diz? Agora que Saul está morto, peço que continue a ser fortes e corajosos e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Contudo, lembra de Abner, que a gente falou de Abner? Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Isbosete, filho de Saul, para Maanaim. Ali proclamou Isbosete o quê? Rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim, sobre toda a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Eita, nós! Não era para acabar a história? Só que Davi viu que Saul foi morto e ele foi declarado rei só de Judá. O restante de Israel estava sendo comandado por Isbosete, filho de Saul. Então agora era para dar tudo certo, mas mesmo assim não acaba certo. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou por quanto tempo? 2 anos. Não são 2 dias, não são 2 semanas, são 2 anos. 2 anos até ele chegar ao trono. 2 anos. 2 anos. Vamos lá no versículo 12. Olha que história interessante. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, para Gibeon. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os 2 exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos da represa. Está aqui sendo travada uma batalha e uma guerra. Davi está reinando Judá, mas o resto está se considerando inimigo, mesmo sendo do mesmo país, mesmo sendo das mesmas tribos ali, tribos diferentes, tudo do mesmo lugar, mas se degladiando, se guerreando. Então Abner disse a Joabe: proponho que alguns de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Joabe era o homem de confiança de Davi. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados para enfrentar Davi. Meu irmão, o processo é longo. O processo é longo. A hora está avançando agora que eu vi. O processo é longo. Inclusive o processo está sendo longo. Mas se mantenha firme. Se mantenha firme. Existe um processo para você caminhar, para você trilhar, para você receber a sua promessa. Abner tenta matar e mata Azael, irmão de Joabe. E aí o que acontece? Abner é um homem muito valente, todo mundo tem medo de Abner, é um soldado, a gente até ouviu aqui, que Davi mesmo falou, você é um grande soldado, todo mundo tem medo de você. É um cara que ninguém quer enfrentar. Só que ele está indo bem, é um homem de confiança, só que um dia acontece alguma coisa entre ele e o rei Isbosete. Olha o que diz aí no capítulo 3, estamos chegando para o final, meu irmão. Já estamos aqui no 12º, falta só mais um. 3, versículo 6. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Olha isso. Um dia, olha que coisa interessante, aqui é um versículo para o outro. Ele se torna um grande líder e um homem influente. No outro versículo, um dia Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aia. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai Saul e pela família e os amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo o que o Senhor prometeu a ele. E agora está começando a promessa a se cumprir. A promessa está começando a se cumprir. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi,
tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Olha que coisa louca. Meu irmão, quando a promessa foi feita, quando Deus ele faz uma promessa, Ele pode usar qualquer coisa para que você chegue até lá. Quem diria que Abner, o soldado de confiança, que em um versículo a gente lê que ele está sendo bem sucedido, ele está se tornando um grande guerreiro, um líder exemplar, um líder influente, no outro versículo, o rei olha para ele e acusa ele de uma coisa que ele não fez. E por causa disso ele fala: agora, já que você está me acusando, eu estou sendo leal a você, estou guerreando por você, e você está falando isso de mim, agora eu vou passar para o lado de Davi, e agora você vai ver o que eu vou fazer. Porque agora Davi vai ser realmente aquilo que Deus quer que ele seja. Porque eu agora vou lutar contra você e vou lutar a favor de Davi. E eu não vou descansar enquanto eu não ver Davi subindo até o trono. Olha que coisa, de uma hora para outra. É de uma hora para outra, é quando você menos espera. Tudo bem que você passou 18 anos. Mas imagina, 18 anos, meu irmão, é uma coisa que você fala: quando que vai chegar? E aí, quando você menos espera, chega a bênção, chega a promessa. E Deus usa uma coisa assim que a gente nem imaginava que iria acontecer. Às vezes a gente não está esperando. A gente está esperando de uma outra forma. Espera aí, não, vai acontecer alguma coisa, alguma outra cidade vai atacar, vai matar esse rei. Jamais que eu vou acreditar que o próprio Abner, que está sendo influente, que está, tendo confiança do rei, Deus vai usar essa estratégia para me trazer ao trono. Mas Deus fez. E para a gente concluir, último versículo, 2 Samuel 5, do 1 a 4. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhes disse: você será o pastor do meu povo Israel. Será o líder de Israel. Então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Meu irmão, o processo foi longo, não foi? Até cansa, né? Cansou? Que processo. Se cansou para você ouvir, imagina como foi para Davi passar por tudo isso. Uma coisa é a gente ler uma história, outra coisa é enfrentar a história. Quanta coisa aconteceu com Davi para ele receber da promessa ao trono. Se passaram muitas coisas. Quantos processos, quantas etapas Davi teve que enfrentar. Mas em todas elas, a gente viu algum versículo que falou assim: Davi deu uma vacilada. Davi ficou bravo com Deus, Davi brigou, Davi reclamou. Você ouviu isso? Não. A gente viu só Davi sendo cada dia mais bem sucedido, cada dia mais Davi sendo leal, cada dia mais Davi confiando e acreditando na promessa, e fazendo tudo o que tinha que fazer com excelência. Tudo o que pedia para Davi, ele fazia. Se pedia 100 prepúcios, eu vou dar 200. Estão atacando a cidade ali, por mais que eu não sou do exército, mas eu vou defender aquela cidade, porque é minha obrigação, porque o Senhor me chamou para isso. Estou dentro de uma caverna, e agora, o que acontece? Está chegando pessoas, venham até mim, eu vou ser o líder de vocês. Vocês que estão desamparados, vocês que não têm pessoas que vão lutar por vocês, podem contar comigo que eu estou aqui. E numa caverna, meu irmão, num lugar que ele está se escondendo. Não era um lugar confiável, não era numa igreja, não era que ele foi declarado ali: agora você é o líder. Não, agora você está se escondendo com medo de ser morto. E vem pessoas até ele e acreditam nele porque ele tinha uma promessa. Meu irmão, o processo é longo, muitas vezes vai demorar, muitas vezes vai doer, mas eu tenho a certeza e a garantia de dizer para você: a promessa vai se cumprir na sua vida. Por mais que pareça longo, por mais que você ache que está demorando, meu irmão, Deus não demora, Deus não tarda. É a gente que é apressado demais, mas Deus não demora.
Ele está caprichando, Ele está trabalhando, Ele está te preparando, porque se você receber isso hoje, pode ser que você não vai dar valor, pode ser que você não vai saber como lidar, pode ser que aquela bênção que você está esperando, se você receber fora do tempo, se transforme em maldição. Então é necessário que você aprenda a viver os processos. E aí eu te pergunto, para a gente finalizar, qual é o tema dessa pregação? Aprenda a viver nos processos ou não pule etapas? Poderia ser os dois. Porque a gente tem que aprender a viver os processos, mas também não podemos pular etapa. Porque Davi podia ter pulado etapa. Quando que ele podia ter pulado etapa? Ele podia ter acabado com a vida de Saul. Se ele acabasse com a vida de Saul, você acha que ele não seria rei? Lógico que ele seria. Já tinha uma promessa. Todo mundo já sabia. Saul já tinha sido rejeitado. Quando vê o líder morto, ia falar, opa, chegou a hora, é a hora de Davi. Deus entregou. Só que ele não pulou etapas. Ele aprendeu a viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Porque Deus estava preparando ele para ele reinar durante quanto tempo? 40 anos. 18 anos é o tempo da espera, mas 40 anos é o tempo que você vai viver a promessa. É 40 anos. É muito tempo. A promessa vai chegar. Amém? E vocês não falaram qual é o título da mensagem. Qual é o título da mensagem? Quem vota, aprenda a viver os processos. Levante a mão. Quem vota, não pule etapas, levante a mão. Meio a meio, tem gente que não levanta. Quem não pensa nada? Levante a mão. Quem acredita que a gente tem que pôr, aprenda a viver os processos, levante a mão. 1, 2, 3, você tinha posto também, 4, 5. Quem acha que a gente tem que falar, não pule etapas, levante a mão. Só um agora. Os dois. Então venceu, aprenda a viver os processos. Meu irmão, a mensagem é essa, aprenda a viver os processos. Não pule etapas. O Senhor fez uma promessa, ela vai ser cumprida na sua vida. Fique de pé, fique de pé. Meu irmão, por mais que você esteja dentro da caverna, por mais que a aflição está chegando, mesmo assim Deus vai enviar pessoas lá, dentro da caverna, no lugar de esconderijo, no lugar que você fala, não quero ver ninguém. Deus envia pessoas para trazer consolo, para trazer refrigério, assim como fez Davi. Durante o tempo que ele esteve na caverna, a família dele foi de encontro a ele. O que isso representa? Deus está mandando pessoas na sua vida para estar com você durante o processo. Você não irá passar sozinho. Sozinho você não passa, nem Davi passou sozinho. Durante o processo teve pessoas que estavam com ele. Ele começou a dirigir e governar e liderar pessoas, e as pessoas estavam junto com ele, meu irmão. Deus vai enviar pessoas para estar do seu lado. Não pense que você está sozinho, que o processo está sendo difícil. Não pense. Creia e confie. E saiba que você nasceu para viver em comunidade. É por isso que somos igreja. Somos igreja porque precisamos uns dos outros. Não tem como enfrentarmos tudo isso sozinho. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra, obrigado por esta mensagem, Senhor. Aprendemos aqui, Senhor, a importância de vivermos, Senhor Jesus, os processos. Vimos aqui quantas coisas que Davi teve que enfrentar, do dia que foi feita a promessa até chegar ao trono. Senhor Jesus, muitas vezes o Senhor tem colocado a gente em processos para que a promessa chegue às nossas vidas, Pai amado. E nós te pedimos, nos ajude, Pai amado, a ter, Senhor Jesus, paciência, Senhor Jesus, para suportarmos tudo aquilo que temos que enfrentar para, Senhor Jesus amado, alcançarmos a promessa que foi feita em nossas vidas. Senhor Jesus, mande pessoas, mande vidas, Pai, para estarem conosco, para trazerem, Senhor Jesus amado, uma palavra de refrigério, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Senhor Jesus, sê conosco, Senhor Jesus. Não deixe, Senhor Jesus, que a gente possa olhar para os lados, que a gente possa, Senhor, fraquejar, desanimar, mas que possamos continuar firmes, leais, assim como Davi, Senhor Jesus, permaneceu. Davi foi um homem, Senhor Jesus amado, que fez tudo aquilo que foi exigido da melhor forma, Senhor Jesus, porque ele sabia que não fazia para homens, mas que ele fazia para o Senhor. E da mesma forma eu te peço, Senhor,
traga, Senhor Jesus, essa verdade para nós, que nós não estamos aqui servindo a homens, mas estamos servindo ao Senhor. Então tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos é proposto, nós iremos fazer da melhor forma, porque estamos fazendo para Ti, meu Deus, é para Ti que nós estamos fazendo. Senhor, nos ajude, fortaleça cada um, tira, Senhor Jesus amado, o desânimo, tira, Senhor Jesus, a incredulidade, tira, Senhor Jesus amado, o medo, Senhor Jesus, a covardia. Ó Senhor Jesus, tira do nosso meio, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito nos dirija, que o Teu Espírito encha cada vida, que o Teu Espírito fale a cada coração, que o Teu Espírito traga, Senhor Jesus, consolo, que o Teu Espírito traga paz, equilíbrio, refrigério agora, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. É o que eu Te peço, Senhor Jesus amado, confiando na vitória, crendo, Senhor Jesus, nas promessas que foram feitas, sabendo que o Senhor vai, Senhor Jesus, cumprir todas as promessas que o Senhor fez a nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Meu irmão, que você tenha uma semana de vitória, de paz, de alegria, de comunhão, que o Senhor Jesus possa cada dia mais trazer essa grande verdade. É necessário viver cada processo, cada etapa, é necessário. Vá nessa certeza que as promessas do Senhor vão ser cumpridas na sua vida. Ele tem muito mais, é só o começo. É só o começo do que estamos vivendo. É só o começo. Deus tem muito mais para cada um aqui. Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Aqui nessa comunidade, Deus vai operar grandes coisas. Temos muitas promessas de coisas que o Senhor vai fazer. E para Ele fazer, Ele precisa de mim e de você. Ele precisa de todos nós. E para a gente chegar lá, temos que ser firmes, fiéis, leais e saber e ter a certeza que estamos fazendo para o Senhor. Amém? Senhor Jesus, leve a cada um debaixo da Tua mão potente, poderosa. Livra-nos, Pai amado, de todo mal. Livra-nos, Pai amado, de toda doença. Livra-nos, Senhor Jesus. Nos dê uma semana abençoada. Nos dê uma semana de vitória. Senhor Jesus, abençoe, Senhor, aqueles que vão nessa semana fazer entrevistas de emprego. Que o Senhor possa estar abençoando. Aqueles que vão, Senhor Jesus, passar em consultas. Que o Senhor possa estar livrando de todo mal. Para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai na paz, meu irmão.